Olá, nessa aula EAD, a gente vai lembrar os conceitos de equações diferenciais e ver como eles se aplicam na solução de problemas em engenharia de alimentos. Então, uma EDO, ela é uma equação que tem várias derivadas, né? E essas derivadas elas podem ser de primeira ordem, segunda ordem e assim por diante. Isso aí vai determinar a ordem também da EDO. Se uma combinação, se, por exemplo, se a equação diferencial tem duas soluções, e a combinação linear dessas duas soluções também é solução, então essa EDO é linear. Então, basta ver se as derivadas dessa equação são de grau 1. Então, isso já define a linearidade. Ou seja, os termos dependentes, os termos com y, digamos assim, eles vão ser só do tipo grau 1 mesmo, não tem nenhum termo multiplicando, dois termos com y se multiplicando entre si, nem grau 2, grau 3, essas coisas. Nem função de, nem funções de y também, tipo seno de y, cosseno da derivada de y, isso não existe também, então, nesse tipo de EDO linear. E aí, esses tipos em até segunda ordem foram os casos mais estudados, porque são os que mais abrangem problemas em geral, tanto na engenharia de alimentos quanto na ciência em geral. E aí nós estudamos casos de primeira ordem e de segunda ordem, sabe? E aí nós restringimos as EDOs lineares. O único caso não linear, acho que provável que a gente possa estudar, são de primeira ordem, né, que é mais possível estudar, mas mesmo assim não é tão fácil esse estudo. Então, a gente viu que as EDOs de primeira ordem você resolve de forma geral pelo método dos fatores integrantes, né? E aí você tem também que quando eu tenho uma equação de primeira ordem, eu tenho uma derivada somente, então eu vou ter uma integração para obter a solução, ou seja, obter só uma constante. Se é segunda ordem, eu tenho duas, derivada de ordem segunda, ou seja, eu tenho que integrar duas vezes, ou seja, obtenho duas constantes. Isso foi o que a gente fez ao longo da disciplina, né? E todos os fenômenos físicos, fenômenos químicos, a maioria dos fenômenos na ciência em geral envolve processos onde eu tenho taxa de variação. Então, para você estudar a dinâmica desses processos e como essas variáveis se relacionam, você precisa resolver equações com derivadas, que são equações diferenciais, né, por definição. Um exemplo, crescimento microbiano. A taxa com que a velocidade, né, com que essa população cresce com o tempo, que é o dp/dt, é proporcional à população. Ou seja, nesse caso, quanto mais, mais habitantes, mais seres, digamos assim, mais micróbios, nesse caso aí, quanto mais micróbios, maior a velocidade com que eles vão se reproduzir. Isso é definido por essa integral, essa equação, dp/dt igual a kp. Quer dizer que a velocidade de reprodução, a velocidade que aumenta essa população, é proporcional à própria população. Então, resolvendo essa equação, você obtém facilmente, né, por variáveis separáveis, a, e a população ela cresce em ritmo exponencial. E foi o que aconteceu, por exemplo, a gente lembra muito bem, por causa dessa tragédia recente, né, do Covid, que a população, a taxa com que estava acontecendo essa a mortalidade de pessoas, né, que está correlacionado com a taxa de crescimento do vírus, estava crescendo em ritmo exponencial. Né? Esse ritmo estava muito exponencial no início. Então, a barreira, quando acontece alguma barreira, essa equação ela se altera e tem um menos aqui, que é da barreira biológica. Aí você tem outros fatores para ter, se você quiser
uma equação que descreve melhor, você tem que colocar outros fatores aí. Igual quando você, por exemplo, considera um movimento sem atrito, né? E aí você considera põe o atrito, aí complica um pouquinho, aí você vai colocando é, elementos na equação para se aproximar mais próximo, ficar mais próximo da realidade. Tá? Então, um problema que eu tenho, que eu tenho no dia a dia seria que por exemplo, essa quantidade a concentração, por exemplo, pode ser algo, um processo químico, né, na engenharia de alimentos, talvez, ou outra engenharia também, que você adiciona misturas e você quer saber a concentração de tal substância. E aí ela tem uma dada vazão e você tem a concentração, e aí com a quantidade que entra menos a taxa de que sai, você vai obter a quantidade, a variação do que está lá no recipiente. Né? E aí, dependendo da variação dessas taxas aí, você precisa resolver essa equação via fator integrante. Tá? Então, esse é um exemplo explícito disso. E aí, a gente parte agora para a equação de segunda ordem. A gente relembrando, né? Quando eu tenho coeficientes constantes, A, B e C constantes, né? Eu vou obter uma equação característica a partir disso, supondo que o y é uma exponencial de t. E aí você resolve essa equação característica. E o delta pode ser positivo, igual a zero, ou negativo. Lembrando que quando o delta é positivo, nós temos raízes reais, e aí cai numa combinação linear de exponenciais. A solução do y. Né? Se o delta for igual a zero, nós temos raízes idênticas. Então, eu tenho um exponencial mais o t vezes a exponencial. Né? E no caso de raiz complexa, eu vou ter algo, um exponencial vezes um cosseno ou um seno. Então, a forma do gráfico desses casos são exatamente esses. Eu tenho um delta maior que zero, eu vou ter um gráfico super amortecido, né? São duas exponenciais se somando aí, formando esse gráfico, raízes reais. Eu posso ter raiz idêntica, vai ser esse gráfico amortecido crítico, né? Que é o caso parecido com o que acontece naquelas portas que você... É o movimento daquelas portas onde a porta fecha sozinha e ela, no limite, ela vai... Realmente, ela fecha... Ela fecha o mais rápido possível. Seria esse amortecimento crítico aqui. Ele fecha rápido, sem oscilar e sem demorar para fechar, que seria subaamortecido, superamortecido. Então, a partir dessas equações diferenciais, você vê que a gente consegue resolver problemas, né? Otimiza situações, esse tipo de coisa. E, por fim, o delta menor que zero, nós temos soluções oscilantes, né, com cosseno e seno. E aí você vai ver que a amplitude vai diminuindo. Isso deve-se ao exponencial que fica multiplicando os dois termos, tanto cosseno quanto seno. Então, por isso que acontece isso. Então, isso aparece também em reações químicas, por exemplo, onde, dependendo da quantidade de substância, a substância tipo, aumenta ou diminui a concentração, né, reage ou não com tal substância. Então, há esse tipo de comportamento em vários contextos, né, na questão dinâmica mecânica, na dinâmica de eletricidade também, por exemplo, na questão de calor, na questão de química, né, questão... Então, tem várias... Se a equação é a mesma, a solução é a mesma. Só vai mudar os conceitos envolvidos. Então, se adicionarmos do lado direito da equação um termo diferente de zero, né, um termo GT, nessa equação de segunda ordem, coeficientes constantes,
Então, eu vou ter que adicionar também a essa solução homogênea uma solução particular, né, como a gente viu. Né? E a solução particular ela depende dessa forma do G de T. Então, se o G de T é um polinômio, esse y particular também vai ser um polinômio. Então, o grau desse polinômio particular vai ser exatamente o máximo grau desse polinômio, o mesmo grau desse polinômio G de T. Se esse G de T for uma exponencial, o particular também vai ser um exponencial com o mesmo fator que multiplica o t. Tá? Aí você vai descobrir quem que é o A aí, nesse caso. E se for senoidal, né, ou se for do tipo cosseno, então vai aparecer, independente se um ou outro, ou se os dois aparecem, vai ter que pôr todos os dois termos, tanto seno quanto cosseno, para descobrir quem que é A e quem é B. Porque quando você deriva o seno, você obtém cosseno, deriva o cosseno, você obtém menos seno. Então, um se transforma no outro. Então, por isso tem que pôr os dois. E aí, por fim, essas equações elas não resolvem todos os problemas envolvendo equações de segunda ordem lineares. Né? E aí, para resolver de forma mais abrangente, a gente tem que recorrer à série de potência. Né? E aí, essa série de potência, mesmo fora desse contexto de equações diferenciais, elas só valem em dado intervalo. Esse intervalo é o chamado intervalo de convergência. Né? Esse intervalo tem duas vezes o raio de convergência, o tamanho desse intervalo. E aí, usando esses testes de convergência, né, teste da razão, testes da raiz, teste da integral, que a gente viu no começo da disciplina, usando esses testes, a gente consegue ver é, em que intervalo, né, para que valores de x, aí nesse caso, essa função, que seria a solução da equação diferencial, ela converge, né? Para que raio de convergência ela converge. E aí isso permite resolver essas EDOs, né? Então, lembrando, o teste da razão, né? Você pega o termo seguinte, divide pelo anterior, e aí o módulo dele tem que ser menor que 1 para a série convergir. Tá? Se for maior que 1, quer dizer que a série não converge. Esse é um dos testes mais usados, é o teste da razão, né? E só que muitas vezes, para obter uma solução de um problema físico, químico, em geral, da ciência, você não tem só uma dimensão, você não tem só um y que é a sua variável, por exemplo, temperatura, calor, amplitude, amperagem, enfim, essas amplitudes físicas, né? E uma dimensão. Você não tem só uma dimensão. A variável pode ter mais dimensões, por exemplo, pode ser a temperatura de uma panela, por exemplo, a temperatura de um bolo. Quantas variáveis você tem? Você tem três variáveis independentes, de x, y, z, e você tem uma variável dependente, que é a temperatura, nesse caso. Então, nesse caso, você tem uma equação, não tem uma equação diferencial ordinária. Você tem a equação diferencial parcial, porque você tem três variáveis independentes. Então, a equação diferencial nesse, que dita a transferência de calor numa panela, num bolo, num material em geral, vai ser regida por essa equação aqui que você está vendo, né? Tipo, com essas D round. Né? Então, você tem derivadas de T em relação a R, em relação a φ, em relação a Z. Então, esse Z é a altura. O Z é a direção vertical. O R é o raio em relação a esse eixo vertical, a distância em relação ao eixo vertical. E o φ é o ângulo a partir do eixo Z indo em direção ao eixo Y. É o ângulo que está variando aí no sentido anti-horário. Sentido anti-horário no plano XY. Então, você tem uma equação com derivadas da temperatura em relação a três variáveis. Então, por isso, derivadas parciais. Então, a equação diferencial parcial nesse caso aí.
E aí você tem derivada parcial em relação ao raio, derivada parcial em relação ao ângulo e derivada parcial em relação a z. E aí, como é que você resolve essa equação? Para você resolver essa equação, você precisa transformar essa equação em o método mais usado é transformar ela em equação diferencial ordinária de cada um desses parâmetros. Então, seria a equação diferencial ordinária, né? Uma equação diferencial ordinária em relação ao raio, em relação a φ, em relação a z, tá? Em relação a cada um. Você tem que separar as variáveis, né? Método da separação de variáveis. E aí, quando você separa essas variáveis, a variável mais importante que é mais você muitas vezes supõe uma simetria no φ, ou seja, a transferência do calor independe da direção. E aí você vai se preocupar mais com a direção radial, tá? A direção radial mais interessa aí nesse caso. O fluxo de calor de dentro para fora ou de fora para dentro, por exemplo. E aí, quando você faz a separação de variável e tira a equação diferencial ordinária em relação ao raio, você obtém uma equação de Bessel, que foi um dos casos que a gente estudou por último na disciplina. Viu como que resolve a equação de Bessel, né? Usando uma série de potência. E aí você encontra a equação inicial, os primeiros termos, né? Vê a partir de que termo a série começa, e encontra a relação de recorrência para ver como é que a série se estrutura, né, todinho. Um último teste seria ver a convergência da série. Tá? Mas o que importa aqui é você ver que, a partir dessa equação geral, a equação de calor, que descreve todo o material, você tira você tira uma equação diferencial ordinária em relação a uma variável, que é o raio. O raio, nesse caso aí, faz as vezes do x e o y está fazendo as vezes da temperatura, tá? Essa é a equação de Bessel, que é dessa forma aí que você está vendo, né, o lado esquerdo. E essa equação de Bessel vai descrever a temperatura em termos do raio, em relação ao raio. Então, quando você resolve ela, você vai ver como é que a temperatura está variando à medida que você varia o raio. Essa seria o y de x, seria a solução dessa equação. Né? Y de x é como que a temperatura varia à medida que você varia o raio. Se ela está diminuindo ou aumenta em relação ao raio. Então, é resolvendo a equação de Bessel que você encontra essa solução. E é isso. Então, esse foi só um exemplo, mas tem vários outros. Esse é o exemplo mais comum, mais usado, mas tem outros exemplos também que vocês podem encontrar, procurar, e vocês vão ver que a maioria das vezes, vocês vão ver que é, o problema mais geral está em 3 dimensões, mas você consegue resolver tirando, tirando as outras variáveis, digamos assim, né, resolvendo a partir de uma só, que muitas das vezes é o raio, e vai depender da simetria do problema. Então, por exemplo, de Bessel, foi a solução do calor, porque eu resolvi em coordenada cilíndrica. Mas se fosse em coordenada esférica, por exemplo, imagina que fosse por exemplo, uma bola de aço ou uma bola de um ovo, vamos supor que você compara com sendo um ovo, um machixe, coloca numa solução elíptica ou esférica, a solução vai ser outra. Você sabe que o machixe, se você ele é muito quente, né? Então, de fora você não percebe a temperatura que está, ou seja, a condutividade térmica ela é muito baixa aí. Então, vai depender de vários fatores, o comportamento dessa solução aí, tá? Então, muitas das vezes você está preocupado mais com a direção radial mesmo e ver como que você transforma esse problema em 3 dimensões, em dada simetria, cilíndrica, esférica ou parabólica, não sei, o que for, em uma dimensão. E aí você transforma, você obtém um EDO e você resolve o problema. E se você quiser obter também, por exemplo, nesse caso aqui, não somente a radial, você quiser também obter a solução na direção do A e na direção do Z, que é a altura, você pode obter também.
tá? A partir de separação de variáveis, mas isso é um outro, é assunto para outra disciplina, tá? Mas o que eu tenho. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvidas, à disposição.